Olá galera, bom dia. Estamos entrando em mais um conteúdo, em mais uma unidade. Dessa vez vamos estudar o roteiro cinematográfico. Então, a gente aí assiste vários filmes, né? Vê os filmes bem produzidos, mas muitas vezes a gente não sabe ou não entende o que está por trás ali daquela produção. E é exatamente o que a gente vai ver hoje, que é o roteiro cinematográfico. Então, para começar, vamos começar com esse tópico que é o que é um roteiro. Então, vamos lá. O que é um roteiro cinematográfico? A resposta mais óbvia é um filme escrito em palavras, ou seja, antes do filme ele ser produzido, ser filmado, a história todinha ela vai ser contada, ela vai ser escrita. Essa resposta resume com precisão o que vem a ser um roteiro. Tudo o que conta a história, vista na tela de cinema, antes foi descrito em um papel por um profissional conhecido como roteirista. Ou seja, roteirista é aquele profissional responsável por escrever toda a história, né? Como fosse o escritor de um livro, certo? Então ele vai ali adaptar tudo o que vai ocorrer, as cenas, os diálogos, os monólogos, certo? Todas as falas do filme, ele vai ali passar para o papel, né? Para assim ser dividido para os atores, para que eles possam depois, né, estudar os textos e executar as cenas. Focando na palavra roteiro, ele mesmo nos diz qual é o motivo de sua existência em uma produção cinematográfica. Ele serve como um guia durante a execução de uma produção. Todas as informações necessárias para que o filme possa ser feito provêm desse roteiro ou guia. Então, é esse roteiro, né, que vai guiar o diretor do filme, que vai guiar os atores, né, para como eles devem agir na execução das cenas e das suas falas. Mas afinal, o que é um roteiro de cinema? Para começar, precisamos entender o que é um roteiro e para que ele serve, que é o que a gente está fazendo agora. Um roteiro nada mais é do que um documento, um guia contendo basicamente as cenas e diálogos de um filme ou qualquer outro produto audiovisual, porque, pessoal, isso também serve para uma novela, para uma série, para uma minissérie, para um documentário, ou seja, todo material antes de virar vídeo, né, de virar mídia, ele primeiro ele é escrito, certo? O passo a passo. Então, resumindo aqui, é como se fosse o filme escrito antes da gravação. Ele é essencial para que o projeto tome forma, a produção defina as locações, né, os lugares onde o filme será gravado, né? O diretor conheça os personagens e possa selecionar os atores, para que os atores conheçam seus personagens e aprendam suas falas, e para que a equipe de produção priorize seu trabalho e decida, por exemplo, a ordem de gravação das cenas. Então aí é com esse roteiro, né, que o diretor vai conhecer as características dos personagens, né, para que aí ele possa escolher os atores, bom, o comportamento psicológico, né, de cada personagem, né, para que ele compreenda o universo da série, da trama, do filme, do cinema, tá bom? Nosso próximo tópico é como começar a escrever um roteiro. Criamos aqui um passo a passo para ajudá-lo a ordenar o que precisa ser feito para escrever um roteiro, mas o esforço e determinação são algo pessoal. Vale lembrar que não existe receita de bolo e que cada autor tem sua própria didática. Os melhores roteiristas leem diversos livros, manuais e fazem muitos cursos antes de se tornarem profissionais. Então aqui é uma coisa, lógico, uma coisa óbvia, né? Quanto mais leitura você tem, quanto mais prática de consumir literatura, de consumir outros produtos para te dar base para escrever, então mais ideias você vai ter, certo? E mais fácil vai ser para você
ter criatividade, certo? Para criar personagens, para criar histórias, para pensar em situações de conflitos, né? Que sempre tem que ter em um filme, certo? O conflito entre os personagens, cada personagem ele tem a sua história de vida, certo? Tem um conflito central da história. Então, ler bastante ajuda muito. Então, no site que eu estava fazendo a pesquisa para realizar essa aula, né, vai estar lá no final da aula, nas referências bibliográficas, lá no site tinha umas dicas, né, de roteiristas profissionais. Ó. Os roteiristas profissionais Clara Meirelles e Paulo Marcelo do Vale, que também são professores da Academia Internacional de Cinema, dão as seguintes dicas. 1. Planeje como tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. 2. Desenvolva sua história. Além de uma boa ideia, você precisa pesquisar muito. 3. Defina o conflito do seu filme. Elemento básico da dramaturgia. Ou seja, né, todo filme tem que ter um conflito, né? A novela também. Ou seja, a história fala sobre o que? O que ele envolve os personagens. Então o conflito é fundamental em um filme. Construa personagens consistentes dentro da curva dramática, ou seja, personagens que também têm a sua própria história de vida para deixar a história, para deixar o filme interessante, né? 5. Faça o argumento. 6. Desenvolva cada cena com escaleta, a estrutura do roteiro. Né? Escaleta, galera, é a estrutura do roteiro, certo? Coloquei a explicação aqui embaixo. Ó. É o esqueleto do roteiro, né? Com um resumo de cada cena. Tipo, essa cena vai abordar a situação em que fulano entra, se depara com tal situação, né? É tipo isso, é como se fosse o resumo de cada cena, né? Porque um filme ele é feito com cenas, não é isso? Você deve revisar, né, seu roteiro, depois de escrever. E o 9 aqui é apresente para alguém e faça novos tratamentos, né? Ou seja, algumas modificações. Se necessário, é importante você mostrar para alguém, para as pessoas também te darem um feedback, né, de como que está ali a sua obra, né, para você ter uma visão mais ampla, crítica. Transformar uma ideia em filme pode parecer uma tarefa complicada. E, de fato, um filme hoje pode ser feito de diversas formas, desde superproduções com orçamentos milionários e muitos efeitos especiais, até animações caseiras ou curtas feitos com celular. Mas uma coisa é certa, todo filme, seja qual for o tamanho de sua produção, precisa de um ponto de partida, ou seja, um roteiro. Então, o roteiro é o filme escrito, né? O roteiro é toda a história do filme nas linhas, né? Escrito ali, para que os diretores, para que os atores possam estudar, né? Tem que ter um roteiro ali para poder começar a gravar um filme, né? Não dá para gravar um filme sem ter um norte, né? Sem ter um roteiro para se basear. Vamos aqui com mais dicas sobre como escrever um roteiro. Antes de tudo, uma dica importante. Um roteiro não conta uma história, ele mostra uma história. Ao ler um roteiro, uma pessoa deve ser capaz de imaginar perfeitamente a cena. Então, o roteiro, pessoal, não é como um livro, né? O livro ali está contando toda a história. O roteiro, além disso, né, o roteiro serve para dar uma instrução para os atores, para os diretores. Né? O roteiro serve para que você saiba como que vai ser a cena, certo? Onde os personagens vão estar posicionados, sobre o que fala aquela cena. Tá bom? Por isso, um roteirista deve criar ações que imageticamente traduzam o que ele quer dizer, diferentemente da literatura, onde você pode descrever emoções e sentimentos das personagens. Em um roteiro, tudo deve ser mostrado. Bom, então, por exemplo, na cena 5, o personagem fulano de tal está sentado em uma cadeira.
certo? E a personagem fulana de tal abre a porta e fecha com força, né? Batendo a porta. E dali começa uma discussão, né? O fulano se levanta da cadeira. Então o roteiro ele é mais ou menos nesse estilo. Algumas dicas. A capa do roteiro deve conter o título da obra e o nome do roteirista, além de seus dados de contato. A primeira página nunca é numerada. Todas as outras páginas devem conter numeração. A fonte padrão é a Courier News, tamanho 12, e o espaçamento é simples. Não use itálico nem negrito. Na descrição da ação, não repita informações que já estão no cabeçalho. Leia muitos roteiros na internet. Existem vários sites que disponibilizam roteiros na íntegra, né? Roteiros completos, né? Estrutura de um roteiro. No que diz respeito à formatação do roteiro, como já dissemos, o padrão mais utilizado é o Master Scenes. Nele, as páginas do roteiro são estruturadas de acordo com os seguintes elementos. Então, nós temos o cabeçalho da cena, a ação, personagens, diálogos e transição. Então, já serve, né, para quando vocês forem fazer o TD com o roteiro, né, vocês já sabem qual vai a estrutura que vocês vão ter que usar. E por fim, né, as referências bibliográficas, né, que foram utilizadas para a execução dessa aula, né, de onde foram tirados textos também, e que vocês também podem depois, né, se aprofundar no tema, né, pesquisar essas páginas, né, ler na íntegra, né, ler o conteúdo completo, que lá se encontram, né, todos esses conteúdos sobre roteiro de cinema, que não é algo, né, tão comum, né, de você encontrar videoaulas sobre roteiro de cinema. Certo? Então, de certo modo, é um gênero que até começou a ser trabalhado nos colégios, né, recentemente. Bom, então beleza, galera. Até a próxima aula. E, né, agora a gente vai realizar os exercícios do livro, que vão ficar agendados. E também resolução de TDs. Beleza? Então, valeu. Até a próxima aula. Show!